Bom, galera, a gente vai dar início ao estudo das retas, tá bom? As retas que nada mais é que o gráfico de uma função do primeiro grau, tá? Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, né? Mas uma função do primeiro grau ela é escrita dessa maneira: y igual a x mais b. Sempre um valor com x aqui, mais ou menos um número aqui, tá? Depois vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Esse azinho aqui, a gente chama ele de coeficiente angular, tá? Para que serve o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele diz se a minha reta ela é crescente ou ela é decrescente, tá bom? Beleza? Então, se o meu A ele for maior do que zero, ou seja, ele for positivo, a minha reta ela vai ser crescente. E se o meu ar ele for menor do que zero, a minha reta vai ser o que? Decrescente, tá bom? Beleza? Essa é a função do A. Tá? O A ele diz se vai ser crescente ou decrescente. Tá vendo aqui, ó, que essa minha reta ela forma um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar esse ângulo de alfa com o eixo x. Aqui é a mesma coisa, ela também forma um ângulo um pouco maior com o eixo x, tá? Sempre ela vai formar um ângulo aqui com o eixo x. Outra coisa muito importante é o b, tá? O b é o coeficiente linear. Anotem aí, o a é o coeficiente angular, né? Que ele faz o ângulo aqui, né? Diz se ela é crescente ou decrescente. E o b é o coeficiente linear. Para que serve o coeficiente linear? O coeficiente linear ele vai ser exatamente o valorzinho que vai estar aqui sobre o y, tá bom? Então esse valorzinho aqui sobre o y é o coeficiente linear, tá? Depois a gente pode voltar aqui de novo para resolver alguns exercícios sobre isso, tá bom? Dito isso, a gente vai estudar agora o que é o coeficiente angular, tá? Como eu vou encontrar esse coeficiente angular? Como é possível calcular ele, tá bom? Deixa eu só colocar aqui outro papel. Vamos supor o gráfico aqui da função, né? Eu tenho um gráfico de uma função crescente, certo? E eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. Esse ponto A ele tem um valor de x e um de y, o ponto B tem um valor de x e um de y também. Eu vou aqui completar essa minha figura aqui, vocês vão ver o que vai formar. Olha, formei um triângulo retângulo aqui, tá bom? Beleza? Eu não vou utilizar Teorema de Pitágoras aqui, tá? Não é sempre que a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. Aqui, ó, esse pedaço aqui, certo? Esse pedaço aqui, ele vai ser, para mim encontrar esse pedaço, eu tenho que fazer o YB menos o YA. Então vou fazer aqui YB menos o YA. E para encontrar esse outro pedaço aqui, eu vou fazer XB menos XA. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que a reta ela faz um ângulo com o eixo x? Então aqui eu tenho um ângulo alfa. Esse ângulo alfa, se eu transpor ele para cá, esse é exatamente esse ângulo, tá? Ele continua aqui, então esse aqui é exatamente o mesmo ângulo. Então, se eu tenho um ângulo alfa aqui, esse daqui vai ser o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente. Essa é a hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho o quê? Eu tenho a tangente, tá? Então, a tangente do ângulo alfa, ela vai ser o meu coeficiente angular, que eu vou representar pela letrinha M aqui, tá? Em vez de A, eu vou representar pela letrinha M, tá bom? Como que eu calculo esse coeficiente angular? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser YB menos YA dividido por XB. Opa, aqui eu coloquei aqui XB menos XA. Tá bom? Então essa é a formulazinha para calcular o coeficiente angular. Anotem aí ela, se vocês quiserem desenhar o gráfico também, né, para vocês lembrarem aí, tá bom? Então o coeficiente angular vai ser representado pela letra M e eu calculo utilizando essa fórmula aqui, beleza?
Vamos fazer dois exemplos aqui, tá bom? Vamos lá. Número 1, ele fala assim: determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3 e 2 e B, menos 3 e menos 1. Eu sei que aqui é o valor de x e y, né? Sempre nessa ordem. Aqui é o x e aqui é o y. Beleza? Vou copiar a formulazinha do coeficiente angular. Eu não vou utilizar a tangente porque ele não deu nenhum ângulo, tá? Então vou utilizar só o m igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. Beleza? Aqui tanto faz a ordem, tá? O que eu tenho que fazer? Subtrair os y e depois dividir pela subtração dos x. Então vou fazer isso aqui. M é igual... Tanto faz a ordem, esse ou esse, tá? Vou fazer aqui 2 menos da fórmula. Esse outro y aqui é menos 1. Então vou colocar ele aqui. Como eu tenho dois sinais, vou colocar o segundo entre parênteses, tá? 2, né, que é esse daqui, menos da fórmula e o menos 1 aqui. Dividido por 3 menos da fórmula, aqui é menos 3, né? Então vou colocar entre parênteses aqui. Vou fazer o joguinho de sinal, né? Vai ficar 2 menos e menos dá mais 1 dividido por 3 menos e menos dá mais 2 mais 1, aqui na linha de baixo, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 3 dá 6. Dá para me simplificar aqui por 3, né? Concorda comigo? 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então esse é o coeficiente angular. Ele é um valor positivo, portanto, essa minha reta ela é uma reta crescente, né? Ela vai ser parecida, né, com o que a gente tinha visto lá no início. Essa daqui ela vai ter mais ou menos essa carinha aqui, tá bom? Beleza? Não é muito difícil, tá? Bem tranquilo. Vamos fazer o próximo. A reta que passa pelos pontos A, 3 e 19, B, 0 e 4 é crescente ou decrescente? Para dizer se ela é crescente ou decrescente, eu preciso ou construir o gráfico, né, para mim ver isso, ou eu calculo o coeficiente angular. Como no vestibular eu não tenho régua para usar, a maioria dos vestibulares não permite, então eu vou calcular o coeficiente angular. É mais fácil, né? YB menos YA dividido por xb menos xa. Safo? Então vamos lá. Primeiro passo, ó, xy, xy. Tem que saber isso, tá? Se quiser colocar aqui, vamos pôr xy, xy. Então vou fazer a subtração dos y, pode ser 19 menos 4. 19 menos 4 dividido pela subtração do x, 3 menos 0. 19 menos 4 dá 15, né? 3 menos 0 dá 3. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3 dá 15, né? Beleza? Portanto, né, como deu positivo, a minha reta ela é o quê? Crescente, né? Portanto, a reta é crescente. Esse 3 pontinhos significa portanto, tá? Matemática é um pouquinho preguiçoso, então a gente tenta abreviar ao máximo aí, certo? Acredito que não foi muito difícil até aqui, tá bom? Pausa o vídeo, faz as anotações aí do que é coeficiente angular, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a equação da reta, tá ok?